Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Carreiras e Negócios de Sucesso, o seu programa de carreira e internacionalização profissional. E hoje é um dia especial, nós temos aqui ao nosso lado Luciane Santos, que é a nossa head de carreiras e internacionalização da President Language, a minha sócia na empresa, a minha sócia no podcast. E hoje também a gente tem a presença muito especial do Emerson Luiz de Castro, que é o diretor do Grupo Cotemig. O Grupo Cotemig, na verdade, é o Colégio e Faculdade Cotemig, né, Emerson? Exatamente. E nós temos no mercado de Belo Horizonte 53 anos de existência Uau! a instituição, e esse ano a faculdade completa 25 anos. Então a gente está num ano de comemorações aí com relação ao grupo, que é muito focado na área de tecnologia, do ensino de tecnologia, tanto no colégio, que é um ensino médio integrado ao técnico, quanto na faculdade. E eu estava fazendo para casa, na verdade, assim, o Cotemig, ele é referência no ensino aí de tecnologia da informação, de informática, não é isso? Exatamente. Não só o grupo, quando surgiu, né? Ele surgiu com um curso técnico em eletrônica e muito voltado para o mercado de trabalho. Isso está no nosso DNA. Uhum. E nós tivemos, logo depois, 2 anos depois da criação do Cotemig, nós tivemos uma parceria com o grupo Fiat. Olha que Nós interessante. treinamos os técnicos da Fiat quando os carros começaram a ter componentes eletrônicos. Então, isso para nós é um marco nessa conexão entre ensino, educação e trabalho, o mundo do trabalho. Para nós, a gente tem muito orgulho E disso. olha que interessante, né? Aí o aspecto do colégio, né? Da Cotemig com a indústria também, né? Já puxando a questão da indústria, porque você é conselheiro do Conselho de Educação e Treinamento da FIENG também, não é isso? Exatamente. E nós temos discutido muito sobre os desafios que hoje a educação profissional tem trazido para as instituições educacionais e fazer essa conexão, né? Porque eu falo muito que a escola e o mercado tem uma dissonância muito grande. O Uhum. mercado fala que a escola não prepara o que eles precisam e a escola fala que prepara o que é necessário, alinhado aos perfis profissionais de egresso e tudo mais. Isso a gente precisa trazer para um diálogo muito mais assertivo, né? Com Uhum. uma conexão muito mais intensa. O mercado alemão, por exemplo, né, na Uhum. educação alemã, tem sempre essa formação dual entre escola e trabalho, sabe? E isso tem uma conexão muito Porque o mercado interessante. está muito ligado mesmo com a instituição de ensino, né? O mercado trabalha muito próximo à academia, né? A todo o Sim, processo sim. tecnológico, né? Você pega, por exemplo, os processos seletivos, vamos citar aqui os Estados Unidos. Grande parte das empresas, das organizações fazem processos seletivos dentro das Uhum. universidades, É né? verdade. E essa aproximação ela é muito necessária. Por isso que essa discussão e esse conselho na FIENG ele é tão relevante, Sim, porque ele traz justamente essa possibilidade de diálogo e de alinhamento dessas expectativas, né? tem que Porque haver, né? tem, Senão, para que você se qualifica se você não vai ser absorvido pelo mercado e o mercado necessita? sim, Então fica um gap muito grande, e né? para vocês terem uma ideia, o Ministério da Educação discute hoje, né, que no próximo ano, que esses instrumentos estão sendo preparados agora, um fator de relevância realmente nos processos de avaliação é quantas instituições estão acompanhando a empregabilidade e trabalhabilidade dos seus Uhum. estudantes. Então, o acompanhamento de egressos não é só formar, eu também tenho que acompanhar Sim. para verificar se a minha proposta pedagógica, se o meu projeto pedagógico, se aquilo que eu desenhei de processo formativo está adequado com o mercado de trabalho, Até entendeu? porque é a ponta final, né? Ou seja, o sucesso ali de todo o processo do estudo, da academia, da formação, ele vai culminar no mercado. Ou seja, teve uma. Como é que é o percentual da empregabilidade? Né? Os alunos estão sendo empregados, então isso é muito importante mesmo. Sim, sim. É, porque se você não consegue nessa outra ponta a empregabilidade, você gera problemas sociais gigantescos.
né? E que impactam no desenvolvimento da nação como um todo. Né? Então, isso é muito sério, ainda mais nesse momento que a gente está tecnológico, e aí vocês têm a faca e o queijo na mão, que é É. tecnologia, Exatamente, né? Que vocês exatamente. são, né, o momento agora, e essa questão também que é muito importante, Emerson, da conexão com outros países, com outras oportunidades, projetos, parcerias. Então, assim, isso que você está falando da empregabilidade, mas qual que é o potencial desse aluno que está sendo formado de se conectar com as oportunidades internacionais? Esse é um ponto muito importante Isso é também. muito Isso, importante. isso. E especialmente, como é que a gente consegue traduzir isso? Porque isso não é um conteúdo ou uma intervenção estanque em determinado momento do curso ou da formação do estudante, né? Ela tem que ser transversal a todo Uhum. momento. O Sim. que a gente busca, principalmente para os alunos e estudantes do Cotemig, aí eu falo para eles, né? Que é justamente a preparação e o domínio de uma segunda língua é fundamental para que ele tenha outras oportunidades ou se Exatamente. abra um leque de oportunidades que eles não conseguem somente dominando o português, né? Ainda mais que tecnologia tem muita, a gente já tem um vocabulário em língua internacional já muito amplo, né? Mas as oportunidades, elas surgem que você hoje no, no trabalho remoto, você pode ser contratado por qualquer parte do Uhum. mundo, né? É um trabalho que realmente ele pode fazer de qualquer parte do mundo. Então é muito interessante. E muitos não percebem que ao longo da carreira deles como estudantes, eles podem e devem desenvolver essa habilidade de domínio de segunda língua, Uhum. para não deixar depois na hora dos processos seletivos, na hora dessa validação, né? Uhum. Para cuidar dessa Para parte cuidar dessa somente nesse parte. processo Isso mesmo. Porque aí seletivo, né? o tempo, por mais que a gente tenha hoje uma otimização de tempo para aprendizagem de língua, às vezes não dá, e você perde oportunidades. Você é o cara perfeito, mas falta essa interação com o Isso mercado mesmo. internacional, Isso mesmo. né? Engraçado, no nosso episódio anterior, falando da tecnologia e da importância dessa qualificação, nós trouxemos o Rodrigo Melo, que é o diretor executivo da Infosys, e ele começou exatamente com a formação técnica. E tem um dado importante que eu acho que você ainda não sabe, mas eu e o Rodrigo, nós fizemos colégio técnico de informática, né, da computação juntos. Olha O só. Rodrigo fez junto comigo, e aí, num determinado, eu falei assim: poxa, não, esse tema não é para mim, eu tenho que seguir no empreendedorismo e outra área. É, Mas era totalmente o que o Rodrigo projetou para a carreira dele, e ao longo da história dele, ele contou no último podcast, no podcast, que essa formação técnica abriu muitas portas para ele. E ao longo do tempo em que ele foi aprimorando as habilidades, inclusive o domínio do inglês, né? Porque a gente acha que é somente o inglês, mas é um conjunto de habilidades e competências que fez com que ele passasse então para a universidade, desenvolvesse essas habilidades e hoje conquistasse o topo da carreira dele. Então é muito interessante realmente esses alunos eles terem essa consciência desde o início do ensino médio para que eles possam se projetar para o mercado internacional. Fala, olha só, tá, estou entrando no mercado de tecnologia. O que eu preciso realmente desenvolver se eu quero ter uma carreira internacional, uma carreira de sucesso, ou fazer parte de uma grande multinacional? Então, esse início da preparação da formação é muito importante. isso, e no Cotemig a gente conversa muito com os nossos alunos do curso Sim. técnico, né? Justamente para que no itinerário formativo deles, essa expressão ela é muito antiga, né? Em educação a gente fala que não tem muita coisa nova, não. Tirando a tecnologia, não tem Ah, muita coisa nova, não. O que tem são novos arranjos feitos em uma série de circunstâncias hoje que existem, que Sim. são demandadas eh,
dos agentes educacionais, né, as escolas, professores, do próprio órgão regulador da educação. Mas a gente fala que nesse itinerário formativo, que é uma decisão, né? Então, eu escolhi já um curso técnico, foi o caso seu, o caso do Rodrigo e tudo mais. Ele já cuidar dessa carreira, né? Ele já Sim, cuidar dessa formação, ou seja, o que me diferencia, o que me potencializa, e ele está fazendo escolhas a cada série, a cada momento, Exatamente. e a perspectiva do itinerário formativo no Cotemig é que na tecnologia ele já aproveita esse conteúdo do curso técnico, trazendo já para a educação superior, otimizando muito Muito legal isso. a formação dele. E na educação superior, nos cursos da faculdade, a gente ainda tem um componente lá, que é as atividades complementares, que é uma carga horária em que tem lá muito legal. cursos de línguas. Ou Que seja, legal, o que aluno legal. pode utilizar essa carga horária justamente para poder. Ele pode e deve, né? É, E deve. deve, e Legal. Ele deve, e deve, deve. exatamente, até mesmo para, porque antes a gente deixava a nossa carreira a cargo da empresa, a cargo do mercado. Hoje não, hoje a gente é protagonista. Eu Exatamente. brinco, né? A empresa me escolhe. Não, eu escolho a empresa. Porque eu tenho um perfil de trabalho, eu tenho um perfil de atividade, eu tenho potenciais, eu tenho coisas a oferecer e nem todas as empresas vão se encaixar, nem todas as culturas organizacionais vão se encaixar. Mas é importante ter esse conhecimento do que eu vou trilhar na minha carreira. Como que eu vou? E aí, pegando esse ponto. A gente queria saber um pouquinho da sua trajetória, o que te ajudou a chegar onde você está hoje, que você pode dar de dica para os seus alunos que estão começando. Mas até um ponto antes, só terminando a biografia também do Emerson, eu sei que o Emerson é presidente do INSEP, não é Exatamente, isso? Que é um isso. instituto. De ensino, pesquisa e extensão. Que Nós legal. trabalhamos com projetos educacionais, assessoria, consultoria na área de educação. Nossa, E muito legal. também a sua formação mesmo é na área jurídica. E eu Isso, vi que você fez o seu mestrado em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos. Faculdade Milton Campos, nós estamos conversando lá com a Ana Perim, que é a coordenadora geral dos cursos. Então, Ana, olha só, um filho da casa aqui, viu? exatamente. Legal. Na graduação e no mestrado. Que Olha, muito legal, que legal. Foi legal. muito, eu tenho um carinho muito grande pela instituição, né? Mas eu comecei minha carreira muito cedo, eu já, com 14 anos, eu já trabalhava como office boy, naquela época podia, né? E depois, e trabalhando concomitantemente com meus estudos, e depois eu entrei para o Banco Nacional, né? Hum, Eu tenho muito orgulho dessa fase minha no Banco Nacional, que eu fiquei 5 anos. Eu fui o mais, né, era região A, que era Minas, Espírito Santo, Distrito Federal e Goiás. E eu fui o mais novo titulado dessa região, né? Olha que Então, eu saí interessante. no máximo. jornalzinho, eu tenho esse jornalzinho Tem guardado lá? até Que hoje, ótimo. É né? marco, né? Isso mesmo, Milestone. isso mesmo. Depois do Banco Nacional, que eu saí como gerente, eu fui para a American Express, onde eu fiquei 10 Hum, anos, né? Que legal. E realmente eu posso falar um ponto aqui para vocês, viu? Eu podia ter sido muito mais do que eu fui. Eu saí como gerente regional de vendas, mas o inglês me fez muita falta na minha carreira numa instituição internacional, né? E naquela época, a gente trabalhando e estudando, essa falta de organização do tempo, que é uma questão de Uhum, prioridade, né? uhum. Não é falta de tempo, é uma questão de determinação, planejamento de Aham. prioridades. E mas depois eu saí da American Express. Na American Express eu fiquei em Minas Gerais, depois eu fui para Salvador, depois eu fui para São Paulo, depois eu retornei para Minas Gerais. E numa época de transformação, a American Express já estava se reposicionando no mercado brasileiro. Eu Uhum. fui para o Banco Real, na divisão de cartões, hum, né? E nessa época foi muito interessante porque o ABN AMRO adquiriu Ah, é o Banco verdade. Real, Foi né? essa época. E foi uma fase de transição. Eu já tinha trabalhado numa instituição
internacional e o ABN também. Então, os valores e aquele processo todo de transição foi muito importante para mim. Eu consegui acelerar algumas questões na minha carreira, mas lá eu já tinha finalizado o meu curso superior, já tinha finalizado minha pós-graduação, e eu peguei um anúncio no jornal. Antes anunciava-se empregos em jornal, Ah, é tá certo? verdade. Impresso. Tinha essa época. Teve essa época. É. Aí eu vi um anúncio fechado lá, contratando um professor de legislação tributária. E Uau. eu já tinha terminado minha pós e fiz uma pós com o meu TCC na área de direito tributário. Eu falei assim, vou mandar meu currículo. E foi interessante porque toda a capacitação de vendas, treinamento, Legal. de domínio de equipes, né, e tudo mais, me ajudou muito na banca de seleção. Eu já tinha o conteúdo, eu tinha a didática, vamos dizer, né? E aí fui aprovado. E dava aula no sábado à tarde, de 13 às 16h30, né? E era Newton Paiva. Nisso eu comecei a me desenvolver. Lá nós assumimos também, eu assumi a coordenação do curso de Direito, depois o núcleo de educação corporativa, onde a gente vendia programas. A minha competência de vendas foi aliada à minha competência de educação e eu fui assumir essa coordenação. Fizemos grandes programas, CEMIG, Copasa, Manesman, né? E depois eu saí da Newton, fiquei 5 anos, aí eu fui para o Senac, fiquei 3 anos no Senac como superintendente de educação. Voltando um pouquinho, lá na Newton, senti vontade falta de uma capacitação em metodologia do ensino superior, porque eu precisava gerenciar uma equipe de professores e eu precisava entender de didática e de metodologia. Então, eu fiz essa pós-graduação, fui para o Senac. No Senac, como superintendente de educação, eu precisava justamente entender sobre gestão educacional, que era mais ampliado, os cursos técnicos, cursos livres, mais a faculdade Senac. Aí eu fiz a pós em gestão educacional. E depois eu já começando a ver essa questão geracional que começava a surgir, ou seja, as coisas dentro de sala de aula e na escola já não estavam mais como antes, e não devem ser, né? É um processo, É um né? processo. Vai se transformando ao longo do tempo, né? Aí eu fui fazer psicopedagogia, né? Isso me ajudou muito a entender e mediar conflitos, entender algumas questões, principalmente desses alunos com esses transtornos, com essas perspectivas, professores também, né? Não dando Sim. conta dessa situação. Eu falo muito com professores, olha, vocês dão aula há 10, 15, 20 anos da mesma disciplina e vocês são o que são. Agora, todo ano vocês recebem alunos diferentes. Tá certo? Então acontece alguma coisa nova. Então não dá para você ser o mesmo, porque você não é o 20 mesmo, anos, né? Porque a relação te traz outra perspectiva. Exatamente. Ela é rica e ela te modifica e ela te traz muitos ganhos, né? Então isso é muito bacana. E aí saí da Newton, onde eu fiquei 10 anos, em 2018. Voltei para o Promove, que eu tinha tido uma passagem para lá. Depois fui para o Espírito Santo como diretor de uma instituição lá. Adquirimos outra instituição em Colatina. Aí crescemos muito. Aí eu resolvi, porque eu falei assim, não, eu tô com saudade da minha terra, tenho que voltar. Mineira. Tem que retornar. Mineiro sempre tem Meu que pãozinho retornar. de queijo, O meu cafezinho. cafezinho. Aí eu já atuava no Cotemig como consultor há 10 anos. Que Aí legal. recebi o convite para assumir a diretoria de ensino e estamos aqui, né? Não, fantástico. Muito legal. fantástico. E interessante, né? Por isso que o programa chama Carreiras e Negócios de Sucesso, né? A gente sempre pensa que traçando essa linha do tempo, né? Essa trajetória desde o seu início, ensino médio, universidade e as experiências que você foi tendo ao longo do tempo e as habilidades e competências que foram adquiridas, sendo desenvolvidas e aprimoradas,
isso torna um profissional de sucesso. E você começa a ocupar cargos de liderança, e aí você tem esse crescimento exponencial na carreira. Mas, Emerson, muito legal essa É, trajetória. e especialmente o networking que você Ah, vai fazendo nessa uma carreira que é uma carreira multifacetada, uhum, né? Ela vai trazendo algumas habilidades realmente complementares. Em Sim, algum momento, você vai usar isso como uma. Para mim, as habilidades são uma caixa de ferramentas, né? Que você sim, eu isso. vai falo isso usá-las de também. acordo com a necessidade. É. Isso traz uma flexibilidade, né? Que a rigidez hoje, ela, e eu acho que é uma crise do momento, né? Da contemporaneidade, às vezes essa falta de adaptabilidade, de Sim, flexibilidade, do desejo, é diferente de manter É, foco, né? Eu mantenho sim, foco no meu objetivo, mas eu sou maleável e adaptável para fazer as questões é. de atingir o Isso, objetivo, e não fantástica esse ponto. estanque, eu não posso ficar congelado em alguma e Exatamente. essa situação. isso que você está falando é tão importante que o que a gente sempre fala aqui, né? Voltando um pouquinho ao assunto do inglês, eu sempre digo o seguinte: tem uma pesquisa realizada pelo Conselho Britânico dizendo que apenas 5% dos brasileiros, isso é uma pesquisa um pouco mais anterior, 5% apenas dos brasileiros falam inglês, né? E apenas 1% desses 5 são realmente fluentes. Então, imagina uma população de mais de 220 milhões de habitantes, apenas 1% podendo falar para até mesmo transcender a carreira e construir algo de sucesso, isso acaba impactando seriamente. E nas skills, a gente também traz um outro dado que o Fórum Econômico Mundial, no relatório lá do Futuro do Trabalho, ele preconiza exatamente essas habilidades. Então, adaptabilidade, a flexibilidade. Quando você não tem, você encontra grandes gargalos para o seu crescimento profissional. Quando você vai desenvolvendo esse conjunto de habilidades, resulta exatamente nisso. No encontro dessas oportunidades, né? Muita gente fala assim: ah, tem sorte. Não, não é sorte. É o encontro dessas oportunidades com a sua preparação Sim, que você fez Isso. previamente, né? E é muito interessante isso, porque você, numa perspectiva da atualidade, né, onde a gente está falando de economia prateada, de reschooling, né, de oportunidades de carreira ao longo da sim, vida, lifelong learning, que é a Isso. aprendizagem ao longo da Contínuo, é. vida, é como hoje eu, um profissional maduro, por exemplo, eu tenho 60 anos, né? Como é que eu posso melhorar a minha competitividade em termos de empregabilidade e Uhum. trabalhabilidade. sim, O domínio não é só para quem está dentro desse processo de formação, mas em toda a sua trajetória profissional, a oportunidade, eu falo para todos vocês, eu poderia estar muito melhor, estou bem, mas eu poderia estar muito melhor se eu dominasse realmente Já tem uma o carreira de inglês, sucesso, mas mas o poderia inglês ter. ele realmente não, faz falta, né? Diferencia, e Diferencia. diferencia. E na educação, o grande gap é a formação de professores também com domínio da língua sim, inglesa. com essas outras habilidades, porque é isso que você falou, é um ponto, assim, eu também sou professora, formei em letras, fiz mestrado em ensino de línguas, é essa questão de você perceber as outras habilidades que são inerentes àquilo que você faz. Então, hoje, o professor, ele é mentor, Uhum. é mais do que o conhecimento técnico da área. Ele é mentor, ele guia, ele encontra oportunidades, ele direciona, Isso é muito ele legal. remodela algumas questões, mas para isso ele precisa ter uma comunicação efetiva, ele precisa ter o domínio da língua para ele entender o que está acontecendo lá fora e trazer o de mais novo para cá, perceber as oportunidades para fazer essa mentoria. Então, existem outras, é o que você falou, e estar atento ao mercado. É muito fantástico isso que você falou a respeito de você ter o foco dentro dos seus potenciais e dentro das oportunidades, e o que eu preciso ir agregando.
Não só em termos de empregabilidade, mas trabalhabilidade. É, E Ser produtivo, independente do momento que eu esteja na minha carreira, é. né? E Ter sucesso é, nisso. e sucesso, né? uhum, Eu vejo que está ligado a um mundo em que todo mundo está trabalhando um componente. Quando a gente uhum. pega missão, visão, valores das instituições, é raro você não ver a seguinte palavra: inovação. Uhum. Né? Inovação é igual a Tá sobrevivência, né? presente o É tempo igual a todo. sustentabilidade. Sim, Então, nesse componente, se eu quero colaboradores inovadores, pessoas inovadoras, times inovadores, a segunda língua ela é essencial para que eu me conecte com outras exatamente. fontes de conhecimento, de informação, de visão, outras culturas, para que realmente eu possa estabelecer um processo criativo de inovação, de reconexão, né? Porque inovação não é só algo novo, mas é É, algo diferente também, é um diferente. processo, é um procedimento diferente. Então, e são, né, insights que você tem a todo momento, né? E É. a segunda língua, ela. Ela traz isso. E esse é um ponto. A gente está falando, acabou falando bastante de língua. Emerson, por que que você acha que hoje ela é tão importante, mas como o Telmo trouxe esse ponto, poucas pessoas falam inglês? O que que acontece que no meio do caminho? Eu acho que é mais ou menos o que acontece com o exercício. Eu sei que é importante, mas eu não faço. O que que acontece que as pessoas têm uma resistência com relação à língua? É, são duas situações que eu acho relevantes, né? A primeira são os skills requeridos, tá certo? Então, por exemplo, você tem processos seletivos onde você tem lá língua inglesa, por exemplo, ou uma segunda língua como diferencial. Uhum. E na tirania vamos dizer, do algoritmo, né? Principalmente na, É ques- ótimo isso. na questão do processo de seleção, Sim. recrutamento e tudo mais, isso já bate. Então, hoje você já tem estratégias, inclusive, de desenho de currículo, justamente para que o algoritmo possa te entender e, puf, te, Se encaixar. te encaixar. Pelo menos você teve essa oportunidade, É. né? Mas eu acho que existe uma dissonância grande nisso, e existe realmente uma. Eu falo muito de lei, eu gosto, porque na Uhum. educação fala que a educação é um dever do Estado e das famílias. Está lá no artigo Uhum. 205 da Constituição Federal. E quando a gente vê esse "e", é uma responsabilidade Mútua. mútua, É. né? Então, o Estado, enquanto currículo, língua inglesa, e que a gente sabe que a gente falhou, né? Eu falo isso no Conselho Estadual de Educação, nós falhamos porque o nosso currículo da escolarização em Uhum. uma segunda língua, ele é falho, ele não consegue dar a proficiência necessária, né? Uhum. Então, o que que nós estamos fazendo? Talvez esse conteúdo com a escola em tempo integral, Ah. com um trabalho adicional e tudo mais, mas é a valorização também das famílias desde cedo, né? Com Sim. relação a isso, a gente está falando do processo de escolarização de crianças e jovens, né? Agora, na fase adulta, é uma decisão, é uma decisão. É uma Sim. decisão o seguinte: como é que eu trabalho a minha carreira? Como é que eu vejo a minha carreira? E como Uhum. é que eu vejo o preenchimento de determinadas habilidades que, para mim, serão essenciais ao longo da minha vida, da minha Sim. carreira? Né? Porque essa é uma ferramenta que muita gente fala, eu não vou precisar de utilizar o inglês. Não é isso. Uma hora vai ser requerido. Né? É aquela chave de fenda que você não tem na sua caixa de ferramentas e que uma hora vai ser requerida. E a questão é que hoje você tem uma oportunidade, um leque de oportunidades em termos de usabilidade. Né? Vamos pegar Belo Horizonte, na época da Copa.
vamos ensinar os taxistas palavras básicas de inglês. Não, não é isso. Se você pega todos os países, eu fiz visita técnica nas universidades chilenas quando eu estava no Senac, Aham. e a língua inglesa era essencial em termos de É algo que tem que formação. ser trabalhado de base, né? É Sim, Exatamente. base. Então, sim. é projeto de desenvolvimento de país, de estado, da cidade. Belo Horizonte quer se posicionar como uma cidade turística. Ora, Tem o que que ter eu o tenho? inglês. Tenho. Então, eu tenho que ter o poder público na educação, né? Trabalhando o currículo nas escolas, na competência do município, e tenho que ter as famílias falando o seguinte: peraí, a minha criança, o meu jovem está trabalhando aonde? Onde é que eu quero que trabalhe? É em Belo Horizonte? Então, em Belo Horizonte eu preciso disso. É, Uhum. essa sensação de relevância que eu falo que é o grande Esse é o dificultador ponto. e que sempre vai deixando, vai empurrando, sabe? E não é um passo que tem que ser cumprido, né? Para que você realmente tenha tranquilidade, né? Você tenha oportunidade de falar o seguinte: eu falo inglês, eu vou ser garçom, por exemplo, né? Sim, Mas eu vou trabalhar no BH Shopping. Olha, eu quero trabalhar no BH Shopping, paga melhor gorjeta lá, tal, tal, tal. Mas sim. se eu falar E eu inglês, vou eu vou lidar ser. com estrangeiros, então Exa- como é que eu vou me Exatamente, comunicar? exatamente. Isso mesmo, eu quero trabalhar com TI, por exemplo, né? Sim, TI, não Você adianta. precisa, primeiro que toda a informação vem de fora. Mas essa questão que você falou da relevância, né, do tempo, você falou da sua própria experiência, administração do tempo, né? O Tony Robbins fala uma coisa muito interessante. Ele fala que tempo é emoção. A gente tende a fazer aquilo que a gente gosta, a gente acha tempo. Quando a gente traz a aprendizagem da língua para a relevância, para o que eu gosto. Então, por exemplo, a gente tem hoje um segmento, uns meninos que jogam inglês com o mundo inteiro. Então, eles já têm contato com a língua. Depois é só trazer isso para o mercado profissional. Então, eu não preciso encaixar mais a língua na minha vida. Eu posso trazer a minha vida para o inglês. Sim, exatamente, E trazer isso a vida para o faz inglês, né? toda a diferença de como você enxerga mais esse treco, mais esse trem que você tem que colocar na sua vida. Né? Então, eu vou trabalhar na área de tecnologia, eu vou fazer os cursos, eu vou procurar comunidades, eu vou entrar em canais, porque é algo que eu quero saber. Né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, você falou de passar um tempo fora. Faz um curso na sua área. é, Faz um curso. Você vai ter a língua como um bônus, Uhum. né? E você vai ter algo relevante para você que você gosta. É muito mais fácil trazer a língua como essa ferramenta. E vai evitar que quando você precise da ferramenta, você tenha um curto-circuito na sua casa, para você não ter aquela ferramenta, é. Eu né? gostei. E é isso aí, é Porque isso aí. chega no ponto que você fala, puxa vida, E falar eu em não tenho. ferramenta, né, Luciano? Eu gostei do que o Emerson trouxe, né? Que essas habilidades, na verdade, é como uma caixa de ferramentas, né? E quando você tem o inglês é uma das habilidades, você tem essa caixa de ferramentas ali em sua mão. Então você sabe como utilizar essa ferramenta para atingir o resultado que você quer. E voltando uma questão mais macro, a gente está falando muito da língua, mas sempre quando eu penso nessa educação de base, né, que o Brasil poderia ter avançado muito mais, né, na projeção do mercado internacional. Mas quando você trabalha isso muito mais macro, esses meninos têm uma visão melhor da carreira como um todo, daquilo que eles vão treinar, do mercado que eles querem atingir. Isso fica muito mais fácil até para os pais decidirem, opa, onde eu quero que o meu filho trabalhe? É numa multinacional? É no Brasil? Ele tem oportunidades internacionais. Então, a língua é a base. Mas o que mais ele precisa desenvolver para que ele possa encarar as melhores oportunidades do mercado, né? Então, e é um projeto que a gente quer, inclusive, apresentar também para o governo de Minas, né? Para a gente trabalhar fortemente isso para as instituições de ensino e também para as empresas, né? É. Então, E o que eu vejo a gente sempre tem que falar do mundo antes da pandemia e depois da pandemia, isso. especialmente na educação, né? Mas antes os gastos com viagens corporativas, com congressos, seminários, reuniões, isso é um absurdo, né? Era muito alto. É muito alto. Depois da pandemia, com essa aquisição, com esse dimensionamento,
de reposicionamento da tecnologia, você pega as reuniões virtuais, o uso das ferramentas, Uhum. é muito mais fácil, né? Eu gostaria, por exemplo, de estar me reunindo com diretores de instituições de ensino de tecnologia dos Estados Unidos, né? E que eu posso fazer, hoje é possível fazer, né? Sim, Mas a exatamente. Oportunidade maior. restrição da língua é uma, é, né? Antes, por exemplo, para eu receber um americano na American Express em Belo Horizonte, na onde eu tinha regional, era muito difícil, era raro. Não, ele pode ligar o computador dele lá e Hoje falar assim, por tá. favor, nós vamos reunião em tal hora. É como a Luciana disse, é no clique do dedo, né? É no É Você... no clique. clique do dedo. Não, não tem outra É. questão. Você não quer estar preparado, né? Como é que meu pai falava? A oportunidade é um cavalo arriado. Se você não pegar, você não Ele, pega mais. ele É, passa. passou. Acabou. Então, quer dizer, você deseja não estar preparado para essas oportunidades? Por isso que eu falo que a sua pergunta foi muito interessante com relação a isso. O que falta é decisão, é motivação, Uhum. mas é principalmente o cuidado que eu devo ter, e esse cuidado tem que ser incentivado pela Sim, família, muito pela família. Educação é dever do Estado e das Da família, famílias. isso. Tem que incentivar e cuidar para que realmente essas crianças, esses jovens, e nós já na idade madura, cuidarmos que a gente vai ter que trabalhar muito tempo, né? Então, aposentadoria, tchau, foi no século passado, isso não É, existe mais, a nova crise da Previdência e tudo isso, mais. Quer isso. dizer, você tem que manter seu nível de empregabilidade e trabalhabilidade. Então, nós também temos que cuidar disso, né? Acho que falta esse mapa, né? Tanto para o Estado quanto para as famílias. Sim, Ou seja, um mapa muito bem desenhado do que fazer, como fazer, quando e em quanto tempo eu tenho essa projeção é. de crescimento, né? Para Aqui, avançar. em termos é. de educação, eu falo que falta, eu tenho defendido isso em todos os fóruns onde eu tenho presença, que Uhum. é a valorização da educação das escolas e dos professores, né? Mas eu falo que em termos de currículo, existe uma pressão em cima da educação, que a Sim. educação tem que dar conta de tudo, e E ela não tem uma carga horária É, é, finita, é, né? é. Ou você vai fazer um pupurri, vai ser leve em tudo, né? Você vai perpassar, você não vai ser Não vai intenso, né? Não aprofundar, vai é. aprofundar. É. Mas, mas a gente tem que colocar dentro do processo de aprendizagem o que é essencial para que eu possa aprender mais. Uma segunda língua me permite isso. Sim. Eu posso aprender mais sobre Lifelong coisas. learning. Exatamente, Ela é a né? ferramenta, ela é o Zoom, ela é a plataforma que Que vai vai te me conectar, é. potencializar outras coisas. Exatamente. Principalmente para conhecimento de ponta. As grandes revistas, publicações, Então, as em grandes inglês. informações estão em inglês, né? Vem de Então, fora. Então E a gente tem que isso estar realmente preparado, né, Lu? A gente, é, 2019, nós estivemos no Canadá, e é interessante, voltando àquele ponto do mercado com a academia, né? Como é interessante ver que o governo, juntamente com as universidades, estão muito bem alinhadas com o mercado. E isso, né, sim. é muito latente lá fora, né? Então, E essa questão que você falou também que é muito importante, Emerson, da motivação, motivação. né? Hoje eu não preciso mais entender todo o funcionamento da língua para fazer o que eu preciso fazer. Eu sempre falo isso, né? Então, gente, olha, uma coisa super bacana. Não precisa mais de fazer exercício de gramática chato. Existem outras formas de aprender. Jogando você aprende, ouvindo música você aprende, vendo série você aprende, nos canais que trazem informações, as comunidades. A área de tecnologia tem comunidades incríveis da Microsoft, da Amazon, e muito, os fóruns. sim. Uhum. Então, por que não aprender com isso? Só fazendo exercício no app não vai trazer esse conhecimento que você precisa. E Tem é outro lento. detalhe, né? Olha, eu Assim, estou gostando muito dessa dica, viu? Pode tem deixar. outro detalhe, ó. A questão de gramática, estudar, ó, vou passar anos e anos estudando gramática e tentar me comunicar. Isso já era, acabou esse tempo. Não, É, e a Não tem mais gramática isso. inglesa é muito assim, eu brinco, né? Eu faço uma gravação em English is a vagabond language. Vagabond language. Por quê? Não varia. é.
Então, Não, você o português é muito Muito mais complexo, mais, né? muito mais. Então, tentar encaixar o português dentro do inglês vai sobrar bastante coisa lá de fora. Entende como funciona e acabou. Até as exceções gramaticais são nos mesmos lugares, não mudam. São sempre nas mesmas regiões. Então, preocupa com o vocabulário, preocupa como você vai comunicar. Ah, eu quero trabalhar numa empresa americana. Super bacana, escuta o inglês americano. Mas você vai interagir só com o americano? Não. A área de tecnologia tem um polo forte na Índia. Escuta o indiano falando. Uhum. Pega canais com dicas de desenvolvimento e tal, daquela área que você quer, o indiano falando. Você vai acostumar o seu ouvido a isso. Então, tá no clique do dedo. Mas eu preciso ter estratégias e um processo para desenvolver isso de uma forma efetiva. E foi Isso interessante. motiva. Motiva, com certeza. Em 2020, nós estávamos no Conselho Estadual de Educação discutindo sobre a regulamentação das escolas plurilíngues, né? Que entrariam as bilíngues, Uma as discussão antiga. antiga. E o conselho foi, nós fizemos uma resolução muito interessante, abordando inclusive as escolas internacionais, é claro, dentro da competência do sistema estadual de ensino, mas esse tema de domínio de uma segunda língua, né, para quem está oportunizado ou contextualizado dentro dessas instituições, vai ter uma formação muito mais robusta, Sim. Sem né? dúvida. Depois a gente não pode chorar, você não terceiriza a gestão da sua carreira, né? E depois a gente não Isso. chora, não, eu teve mais oportunidades, não, mas tem N maneiras que você próprio ressaltou aí com relação à aprendizagem, né? Aquisição de uma. E um outro ponto que você colocou também que é importante, né? Você falou da construção do network. Essa construção do network, ela passa também e pela aprendizagem da língua, que você se conecta. E hoje a gente precisa resolver problemas o tempo todo, problemas novos. Nem sempre a gente consegue se basear no conhecimento anterior para resolver os novos problemas. Então a gente tem que criar soluções. E como desenvolver esse pensamento criativo? Você pode ter conexões, um network variado, estratégico, que vai trazer isso para você. A gente brinca, né? Tem profissionais que procuram a gente que só tem a área de atuação dele nas conexões. Não, gente. Vai para outras áreas, conecta com outras áreas, vê outros posts, conversa com outras pessoas. Isso traz naturalmente. E a língua te ajuda a isso. Né? Então, surgem oportunidades, porque o seu LinkedIn está em inglês, de conexões de aprendizagem, de cursos, de áreas que você. Nossa, eu nunca parei para pensar. A gente trabalhou com profissionais da neuroarquitetura, Neuroarquitetura. Olha, econofísica. Meu irmão é doutor em econofísica, então pensa. E aí ele desenvolveu um algoritmo que prevê as questões da bolsa de valores para quem está comprando, para quem está olha vendendo. só. E aí a gente fez a preparação dele, inclusive, para ele ser um palestrante internacional. E aí ele viaja o mundo afora aí palestrando agora sobre a tese dele, o que ele desenvolveu. Que Muito legal. barato. Né? Muito Então, É o legal. assim, Fischer, Stefano. Né, Fischer? são áreas, as áreas estão se conectando. Hoje, um médico precisa saber de robótica. Exatamente. Sim. Antes, ele era só médico, entre aspas, né? Ele precisa entender da plataforma, porque tá tendo a questão da telemedicina, várias questões, e isso a língua te traz, É. né? Que você estava falando. E uma questão que a gente discute muito no ensino de tecnologia é como aquele profissional de tecnologia interage com o demandante, né? Uhum. Então, por exemplo, você é contratado para desenvolver um determinado software. Mas peraí, se eu não souber fazer boas perguntas, ter uma relação Fantástico, comunicacional relevante, entender o problema, entender as dores daquele cliente, como é que eu vou desenvolver o software? Eu vou Entender a entregar. operação. Então tem isso, e tem uma charge muito interessante, um meme, muito interessante de que o cliente pede uma coisa, né? O gerente de projeto entende isso, passa para o desenvolvedor e sai aquela coisa maluca. Sabe o Frankenstein no final Exato, da história. isso mesmo, né? E essa questão, se você pensar,
ela é muito interessante porque uma segunda língua te permite estar fazendo essas conexões com muito mais tranquilidade do que você tendo um tradutor ali ou alguma coisa nesse Alguém no sentido. meio da Tradutório, história, né? isso mesmo. Eu penso, assim, fazendo uma analogia, como se você tivesse todo engessado e pedindo às pessoas para fazerem as coisas para você do seu dia a dia. Quando você Sim. tem o domínio, você está livre para você buscar a informação, para você fazer o que você quer É. sem estar se sentindo engessado. Não, o mundo pode te O ajudar, né? mundo te ajuda. A conexão Isso e, mesmo. e trazer pontos. Eu falo assim, puxa vida, eu estava pensando nisso, mas esse post aqui me ajudou, É, me deu uma ideia. é. Né? É o clique. E essa questão que você tocou da comunicação, ela é fantástica. É o que a gente sempre fala nesses pilares, né, do desenvolvimento de carreira. Não é só a língua. Como eu vou comunicar? Eu preciso entender, eu não estou mais do lado de cada tela sozinho, só programando, eu tenho que interagir. Como que eu vou pensar em business intelligence se eu não sei a operação do meu cliente? Eu tenho que entender isso primeiro. Aí, outro ponto que é interessante, as pessoas falam assim, eu não consigo entender, mas você conhece? Não, É. eu não conheço. Então, eu vou conhecer para daí entender. Eu vou desenvolver essa habilidade para depois se interagir e comunicar. E a gente fala muito de educação formal, educação não formal, escolarização, né? Uhum. Mas o que a gente está vivendo é uma sociedade da aprendizagem, né? Você Sim, não vai conseguir dar conta. Se a gente fizer um paralelo, né, em termos de inteligência artificial, ela vai, em termos de competição, o que que ela está fazendo? Ela está aprendendo, 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 aprendendo e vai aprender sempre, né? E nós somos assim. Eu vejo que a gente precisa de escolarização ou de educação, né? Num paralelo entre as nossas, as nossas carreiras, é que eu vou entrar no mercado de trabalho, então eu sou um jovem, 16, 17 anos, e vou escolher minha profissão, o que que eu faço, a pressão, a decisão, a escolha, né? E para mim, toda escolha tem que vir seguida de desapego, porque senão vira sofrimento. É aquela questão É, de é foco, né? verdade. Senão você pira. É um Então, sofrimento depois que eterno. escolheu, vai. É. Pode errar, pode não dar certo, mas vai. É isso aí. Agora, depois que eu entrei no mercado de trabalho, peraí, eu estou vendo oportunidades. Eu entrei lá como professor. Peraí, tem uma oportunidade de coordenador aqui. O que que eu vou fazer? Quais são as ferramentas que eu preciso para essa oportunidade? Né? Então, eu posso ter oportunidades ao longo da minha carreira. Surgiu uma oportunidade em outra empresa. Como é que eu me posiciono com relação a isso? Ou então, nós temos as famosas crises, né? Uhum. Fui demitido. E agora? Uhum. Não estou gostando, não estou satisfeito, minha empresa fechou aqui. Né? Olha quantas pessoas na situação no Rio Grande do Sul hoje, né, Uau, é. vão estar repensando carreiras, repensando projetos de vida, negócios. Vida, né? negócios, Tudo, né? tudo, Tudo, tudo. tudo, tudo. Então a crise ela Já te volta para você, sacode, te né? sacode para você reposicionar. E agora, para mim, eu fiz 60 anos no mês de maio, então eu Legal. fico posicionando assim: peraí, o que que eu estou fazendo nesse mundo? Como é que eu me vejo? O que que eu gosto, o que que eu não gosto? Porque essas coisas são naturais do É, desenvolvimento humano. É o que nos faz é. diferentes, né? Sim. Então, esse pensamento, né? O que que eu vou me posicionar em termos dessa minha carreira a partir de agora? Onde eu estou? Como é que eu me vejo daqui a algum Quais tempo? são os nossos escapes? Isso. Se a tec... Plano B. Plano Plano B, se a B. tecnologia vai ser nossa aliada ou daqui uns 5 anos ela vai derrubar. Isso é tão importante você estar falando, Emerson, até mesmo para você perceber aonde você vai investir o seu desenvolvimento. Porque eu percebo que é uma trajetória natural. Eu formei, vou fazer uma especialização. Mas peraí, é isso que eu realmente preciso? Quais oportunidades que eu estou vislumbrando, que eu estou pensando? Ou existem outras coisas que podem ameaçar
eu conseguir essa oportunidade que eu tô querendo, Sim, né? sim. É isso que você está falando o tempo todo. E esse repensar antes a gente fazia em pontos chaves. Eu fiz 50, no 50, no 60, mas agora a gente tem que fazer isso todo ano. Exatamente. De 6 meses, eu diria. Porque vocês da tecnologia É, aceleraram o ó, negócio, né? Então, é ágil. dá uma parada nessa loucura e peraí. Deixa eu voltar aqui para minha análise SWOT, para o meu perfil. Uhum. O que são meus potenciais, que são minhas ameaças para aquilo que eu quero? É. E tá sempre aí entra o lifelong learning, as skills e tal. Então é fantástico isso que você colocou. E especialmente eu gosto muito de uma frase da estratégia militar, né? Que eles falam Uhum. da linha da pior hipótese, Sim. né? LPH. O que que é pior, né? Agora, o que que eu não torno esse meu posicionamento pior? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar competências básicas que são essenciais, imutáveis, mas que, peraí, quando você colocou aquelas estatísticas, se eu tenho 1% só que tem, eu não quero ficar nesses 99% de jeito nenhum, Eu tenho né? que estar Imagina dentro as minhas desse possibilidades dentro 1%. desse 1%. O que eu vou Isso mesmo, conquistar, É. né? né? Então, por exemplo, se eu fiz um curso na FIENG de formação de conselheiros, né? Através do IEL. Foi um curso Uhum. excepcional, excepcional. Mas se eu quero ser conselheiro de organizações, né? Ter acesso a informações de ponta é essencial, né? Não é só o bom senso, não é só a maturidade, não é só conhecimento de balanço, Sim, sustentabilidade, sim. essas questões. Mas como é que eu posso contribuir, realmente aconselhar aquela instituição? E, e eu vejo que em toda a minha trajetória, realmente o inglês faz e fez falta num diferencial que eu poderia estar além, Uhum. sabe? Eu tô bem? Tô bem, mas eu poderia estar além. Agora, pensando na sua trajetória, agora é um recado para os seus alunos do Cotemig. Ah, sim. Essa trajetória, pessoal, em relação à carreira, às oportunidades e até mesmo em relação à língua inglesa, isso é tão importante para a carreira de vocês, porque isso vai abrir várias portas. Então, projetar, entender como que o Emerson também construiu a história dele de sucesso. E o Emerson ele é uma referência para todos vocês nessa conquista, nesse trabalho árduo do ensino médio, universidade e mercado de trabalho. Então, um ponto para que os alunos também possam já fazer o seu mapa, já entender, fazer uma análise SWOT dessas oportunidades, das ameaças, né? De tudo que vocês precisam mapear na carreira para realmente ganhar tempo, né? E não perder o tempo de só lá na frente descobrir aquilo que poderia ter sido feito antes. Então, é importante colocar no papel agora para que vocês tenham uma carreira de sucesso. E exatamente, nós trabalhamos muito isso no ensino médio, com o técnico, no projeto de vida. Essa disciplina, para mim, nessa mudança do ensino Sim. médio, ela é essencial, porque não é um momento de pressão, não é um momento de agonia, é um momento de descoberta mesmo. Né, aquela imagem do copo meio cheio e meio Sim. vazio. Não é para ser desesperador, muito, muito pelo contrário, é para ser confortador, ou seja, de você ter um momento de reflexão para que você possa fazer esse planejamento e validar. Né? Eu falo que é o seguinte: quem não pauta é pautado. Né? Sempre. Tá certo? Então é o seguinte, você tem que pautar a sua carreira, você tem que pautar a sua visão, o seu propósito de vida, né? Se encontrar no mundo, se ver nesse mundo, né? E gostar das suas escolhas, porque elas são suas, né? Sim. Agora, não deixe ninguém fazer essas escolhas por você, Uhum. né? Porque essa questão de terceirizar a culpa também é uma, É né? complicada. Aí a gente tem que trazer A o gente está falando de conceito de protagonismo, né? isso Então, ou mesmo, de seja, eu sou autorresponsabilidade. protagonista, então eu sou Accountability. responsável pela minha carreira, né? Exatamente. A autorresponsabilidade para mim é nesse momento e vocês têm
no currículo exatamente esse momento de reflexão, Uhum. que é um momento de conexão mesmo com aquilo que você quer para você mesmo, né? Sim, com certeza. E esse ponto que você está falando, então, é muito interessante isso, porque bate com o que a gente pensa o tempo todo, É. né? Então, você se conhecer, você analisar a trajetória, o que que você precisa, as ferramentas que você vai utilizar, o que que bate com o seu perfil, o que que não bate. Não adianta eu escolher uma carreira porque ela está entre as top 10 do mercado em termos de remuneração. Eu tenho perfil para aquilo? Ou o que eu preciso desenvolver vai ser muito custoso? Então, que esse momento de conhecimento seja um momento de curtir, de se entender e entender o que que eu vou fazer, até mesmo para o meu objetivo. O que que eu quero na minha vida? A carreira é, é a ferramenta que vai te É. proporcionar E isso. essa é a nossa proposta, Emerson, porque assim, a gente sempre fala aqui, né? Muitas empresas, quando nos procuram, e os profissionais, eles vêm com uma necessidade tão latente que é do inglês. Nossa, olha, eu tô perdendo oportunidade, ou eu não consigo aquela promoção, ou eu preciso fazer um processo seletivo, e o meu inglês não tá legal. E aí, quando o cara chega aqui, ele se depara, mas análise SWOT? Como assim? Aí eu falo, não, pá, vamos planejar a sua carreira, né? Porque a ideia é planejar o seu crescimento. O inglês é apenas uma ferramenta. Agora, e os outros elementos? Como é que estão as suas outras habilidades? Aí o cara vai entendendo que tem um conjunto que a gente vai trabalhar forte nisso, né? Até bater no ápice que é a internacionalização. É o que a gente está falando. O cara daqui do Brasil, às vezes até do home office, mas ele está sendo contratado por uma grande multinacional. Sim, E sim. aí? Será que ele está realmente preparado? Então, isso é muito importante, né, Lu? Não, com É. certeza. E a gente nunca está ligado às questões do planejamento estratégico das organizações, né? Uhum, Ou mesmo das pequenas instituições ou médias que têm planos de internacionalização. uhum. Então, quer dizer, na hora que acontecer, que você vai estar preparado, que você vai se desenvolver, não é melhor estar preparado e se acontecer, Sem porque dúvida. não vai ocupar espaço, né? Tá? Conhecimento não ocupa Não ocupa espaço. espaço, não é melhor você já estar preparado? O Então, isso que é planejamento, você importante. está dizendo, o planejamento estratégico é tão importante. Outro ponto que a gente trabalha são as metas, performance e o resultado com a cultura organizacional. Aí o cara fala assim, puxa, mas eu achava que era só inglês, é tudo isso? Exatamente, porque se você não sabe aonde você realmente está, para onde você vai chegar, se você não tem metas claras, se você não tem os seus objetivos, não tem um plano de crescimento, e você tão pouco sabe qual é o plano de crescimento da sua própria organização, obviamente você vai passar anos e anos patinando ali, sem ter Sim, oportunidade de Sim, sim, crescimento, sim, né? sim. Então, E a gente tem algumas questões, né, nesse lifelong learning que a uhum, gente trabalha muito e que é uma perspectiva, o desaprender, né? E aí tem alguns mitos, algumas verdades, né? Que eu sim, não consigo, eu não posso, eu não vou usar, eu não preciso. Tem algumas questões que a gente precisa reavaliar, né? Para que que eu vou precisar disso? Quando é que eu vou precisar disso? Isso é são importante porque crenças, né, são limitantes, né? limitantes. É. Isso é muito importante quando a gente trabalha nossa perspectiva, o sim. autoconhecimento. Por que que eu não fiz isso É. ainda? Então, quando a gente trabalha naquela pergunta sua, né, tem algumas questões limitantes aí que são Muito, muito fortes, sim, muito né? importante. Emerson, a gente está caminhando para o final do podcast e eu queria fazer uma pergunta aqui para finalizar. Assim, te agradecer porque realmente a sua trajetória ela vai inspirar milhares de jovens. E pensando nessa trajetória e nos jovens, a gente está falando dos jovens ali do Cotemig, mas eu queria que você falasse o seguinte: por que um jovem hoje que não faz parte do Cotemig, ele quer entrar para o mercado de trabalho na área de TI, por que ele deveria escolher Cotemig? Olha, porque nós somos a melhor em tecnologia no ensino de tecnologia. Há 53 anos, nós acreditamos no ensino de tecnologia, só tecnologia. Então, não atuamos em outra área, do ensino técnico no nível médio até a faculdade.
e a gente acredita que a gente tem os melhores professores, os melhores profissionais, muito alinhados ao mercado de trabalho, e a gente quer realmente um desenvolvimento humano, pessoal, uma responsabilidade social, o desenvolvimento da cidadania. Mas a gente acredita que isso pode ser desenvolvido junto com a aprendizagem da tecnologia. Então, a gente conseguiu, nesses 53 anos, ter essa formação diferenciada e com muito cuidado e com muito amor, e principalmente muita fé em Deus. Muito bom. Então, pessoal, olha só, você que está em casa, você que está querendo entrar para o mercado de Fica a tecnologia, dica. fica a dica. Então, o Cotemig, Colégio Técnico, faculdade, vai te preparar para o mercado de TI para que você tenha sucesso aí na sua carreira. Com certeza, Não é isso? com certeza. E aí, assim, muito obrigada, Emerson. Foi uma Eu que delícia agradeço. Foi uma ter delícia você com a gente participar. e todas as dicas. E cada vez mais a gente fica muito feliz de saber o que a gente está fazendo de encontro com o mercado. Muito obrigada. Para Eu que gerar esse agradeço, viu? impacto, né? Obrigado, Emerson. Obrigado, e bom dia. obrigado, Bom dia. Luciane, também. Obrigada, E Dia. a gente finaliza aqui. Só um recado rápido. No vídeo, depois que for postado, vai aparecer o QR Code do nosso programa Masterclass 360, que é o maior programa de aceleração de carreira, inglês e internacionalização profissional. Então, acessa lá o QR Code e aí você ter uma ideia melhor sobre o projeto, sobre o programa, para você desenvolver a sua carreira. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.